Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim, eu já falei isso ontem, mas é um grande privilégio estar com vocês aqui. Eu quero dizer que vocês são bênção na minha vida. Muito obrigada por vocês serem uma igreja missionária, uma igreja que entendeu a missão de Deus aqui na terra. A missão de Deus é que todos os filhos sejam alcançados. A missão de Deus é que o nome dele seja conhecido por toda a terra. E vocês estão contribuindo para isso. Muito obrigada. Eu quero compartilhar com vocês um pouco hoje sobre essa minha trajetória em missões, esse meu tempo na Inglaterra. Eu estou morando agora na Inglaterra, fazem 10 meses. E, para ser sincera, na verdade, eu quero ser muito sincera com vocês. Eu sinto de ser muito vulnerável com vocês. Eu tenho 29 anos e eu estou em missões desde 20 anos. Desde que eu fiz 20 anos, eu entendi em Deus esse meu chamado missionário. Muito obrigado, pastor. Mas nessa época eu ainda fazia faculdade. Eu fiz faculdade aqui no Unis, de publicidade. Mas todas as minhas férias, eu ia fazer uma escola de missões, aqui mesmo no Brasil. Eu já fiz escola no Nordeste, no Sudeste aqui do Brasil, do Sul. Mas em 2019 eu recebi um convite para ir para o Sudeste Asiático. Eu fui para 4 países do Sudeste Asiático, que foi Nepal, Camboja, Tailândia e Indonésia. E eu nunca tinha tido contato com pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Ontem eu compartilhei um pouco aqui sobre isso, que hoje no mundo nós temos 2,33 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar sobre Jesus. É muita gente. E eu lembro, eu fui com uma equipe com 5 pessoas para esses países, e a gente foi para apoiar missionários brasileiros que moravam lá com comunicação. Então eles tinham projetos incríveis, a gente queria tirar foto, filmar, para que a gente levantasse recursos para eles. Esse foi o intuito da nossa viagem. E eu lembro que um dos dias que a gente estava no Camboja, o Camboja ele é um país que sofre muito por causa da guerra. Teve uma guerra entre o Camboja e o Vietnã. Então muitas pessoas morreram, ficaram muitas crianças órfãs. E você via criança de 5 anos pedindo dinheiro na rua, é normal. Você via muita gente mutilada, sem perna, sem braço, por causa da guerra. E um dos projetos desses missionários lá, eles abrigavam essas crianças que ficaram órfãs durante essa guerra. E eles estavam ensinando inglês para essas crianças, porque no Camboja, se você fala inglês, é como se você tivesse uma faculdade. Então o que eles queriam fazer é dar uma oportunidade para essas crianças conseguirem um emprego no futuro. E o Camboja é um país com mais de 85% da nação budista. E eu lembro que um dia na sala de aula, que a gente estava lá, que eles dão aula para essas crianças de inglês, né, como eu falei. A gente estava filmando. Eu lembro que eu estava com a câmera na mão. E quando as crianças começaram a cantar em inglês, uma música louvando ao Senhor, um louvor, eu lembro que eu comecei a chorar tanto. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo veio sobre mim de uma maneira tão forte. E eu pensei, essas crianças com todo esse background de esse passado budista, de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, e agora por causa de uma tragédia que eles perderam os pais, eles estão podendo ouvir as boas novas. Eu falei, o Espírito Santo ministrou tanto ao meu coração, falando assim: quem tem o poder de mudar o destino dessas pessoas continua sendo eu e você. Sabe por que a gente já tem as boas novas? Ele já entregou isso pra gente. E depois disso, o Espírito Santo me deu uma urgência muito grande no coração de pregar aos povos não alcançados da terra. Então eu fiquei 3 meses na Turquia, em 2021, ano passado.
E foi incrível. Eu amo muçulmano, eu amo muito muçulmano, eu amo os refugiados. Foi muito especial para mim. Eu tenho muitos testemunhos sobre esse tempo. E esse era o meu coração. Eu falava: Deus, eu quero ir para as ilhas, eu quero ir para as montanhas, eu quero ir para os vilarejos, para pessoas que nunca ouviram sobre o teu evangelho. Esse é o meu coração. E quando eu estava na Turquia, para vir embora para o Brasil, Deus começou a me falar sobre a Inglaterra. E eu falei: eu não vou, Deus, para a Inglaterra não. Eu falei para o Senhor que eu ia para as ilhas, para as montanhas, mas o Senhor quer me levar para a Inglaterra. E foi muito difícil para mim. Eu tenho um sonho muito grande. Um dia eu quero compartilhar isso com vocês, mas tem muito a ver com o Oriente Médio. Eu não quero ir para a Inglaterra. E Deus continuou falando comigo sobre isso. Então, quando eu estava vindo embora da Turquia para o Brasil, nos últimos dias eu falei o seguinte: Deus, porque um cara lá da Inglaterra entrou em contato comigo, um missionário, e ele tem uma escola de documentário lá na Inglaterra, e eu tenho esse coração, como eu sou publicitária, de poder abençoar as pessoas através da mídia também. E ele conversou comigo, a gente falou assim: a gente está montando uma equipe de documentaristas, todos aqui, para você vir morar aqui na base, e a gente quer divulgar o reino de Deus através de documentários. A gente quer que você faça parte desse time com a gente. E ele falou assim: só que a gente precisa que você esteja aqui em setembro. Isso era em julho. E eu falei assim, e ele falou assim: só que você precisa tirar teu visto, você não pode vir com visto de turismo, porque você precisa ficar pelo menos um ano aqui com a gente. Só que ele falou assim: só que vai ser um pouco difícil, porque estava bem no meio da pandemia. O Brasil ainda era o país na linha vermelha da Inglaterra. Então a gente precisava fazer quarentena em outro país para chegar lá. E ele falou assim: vê aí, ora e vê. A gente entende que é para você vir. A liderança falou: a gente orou, a gente entende que é para você vir. Agora, ora você. E eu continuei entendendo que era isso. Só que eles falaram assim: é muito difícil você conseguir um visto na Inglaterra em um mês, porque eu só tinha um mês. Ele falou: no mínimo é bom 3 meses para aplicar. E eu falei assim: se for de Deus mesmo vai dar certo. Então eu apliquei o visto. E não tava saindo a resposta do meu visto, estava chegando a data e nada. E eu lembro que um final de semana eu senti muito de Deus de fazer a minha mala, sem resposta nenhuma. Eu peguei e fiz a minha mala no domingo. E na segunda-feira saiu o meu visto, e na quarta-feira eu estava indo. Foi muito rápido. E quando eu cheguei lá, eu ainda não estava entendendo muito o que Deus queria. Eu estava realmente com o coração super: eu vou te obedecer, mas esse não é o meu coração. Então eu não entendia muito. E aí eu tive muito choque cultural, muito choque cultural, porque acho que um dos meus maiores choques culturais é que as pessoas lá é mais difícil de conectar, de fazer amizade, porque eles são bem reservados, são pessoas na deles. Então não é assim igual na Ásia, que a gente saía pra rua, o povo colocava a gente pra dentro da casa, sabe? Vamos tomar um café. E eu lembro que durante esse tempo eu falei assim para uma das missionárias lá da base, eu falei assim: nossa, eu já estou aqui 5 meses, eu nunca fui na casa de um inglês. Eu queria tanto na casa de um inglês. Eu acho que a gente conhece mais da cultura se a gente está dentro da casa deles. Aí ela falou assim para mim: então você já conhece a cultura, você nunca vai. Ela falou assim:
eu tô aqui há 5 anos, eu nunca fui na casa de um. E outra, se marcar um café com você, é assim, ó, das 3 às 4 na cafeteria, não na casa de alguém. Então tem horário para entrar e para sair. Então isso para mim era muito difícil. Os nossos evangelismos era muito difícil, tipo, para alguém parar na rua, era muito difícil, porque as pessoas andam com fone de ouvido, e aí tipo, você vem assim, tipo, bom dia, bom dia. Aí a pessoa, tipo, não te conheço, né? Tipo, continua andando. Aí a gente começou, vamos fazer evangelismo criativo. A gente pegou uma plaquinha, escreveu, pegue e deixe. E aí a gente tinha uma caixinha com uns versículos e outros papéis em branco. E nosso intuito era tipo parar a pessoa na rua e falar assim: a gente tem um desafio bem rápido. Escreve aqui nesse papel em branco alguma coisa que você não quer mais, tipo, pode ser na sua vida ou no mundo, tipo, eu não quero mais guerra, ou eu não quero mais tristeza, solidão, não sei. Escreve alguma coisa na tua vida que você não quer mais. E aí a pessoa escrevia, colocava na caixa e a gente dava o versículo. E era incrível que, tipo assim, era muito difícil para as pessoas pararem, mas quando parava, tipo, eu lembro uma pessoa que ela escreveu, tipo, que ela não queria mais solidão. E o versículo que ela pegou era sobre alegria. E a gente falava assim: faz sentido para você esse versículo? E aí a gente começava a desenrolar uma conversa. Mas era muito difícil de prender a pessoa, sabe? E isso pra mim era tipo, eu queria tanto passar a tarde conversando. Eu queria tanto poder, sabe, orar mais. E eu ficava, no começo eu ficava ainda perguntando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro que com essa equipe de documentaristas, eles falaram assim: olha, vamos cada um do time fazer um documentário, porque é legal a gente cada um ter um projeto e a gente se apoia. E eu comecei a orar e falar: Deus, eu tenho uma ideia, já que eu estou tendo tanto choque cultural, eu poderia fazer um documentário sobre cultura. E aí eu comecei a orar e Deus, não é isso. E eu falava assim: Deus, por que eu estou aqui mesmo? E Deus começou a ministrar no meu coração: faz então um documentário do porquê missões na Europa. E você vai aprender. Eu falei: tá bom. E eu cheguei para os meus líderes e falei: olha, Deus me deu uma ideia. Eu vou fazer um documentário sobre o porquê missões na Europa. E aí eles falaram: legal, tal, não sei o quê. E aí eu reuni alguns mestres da base, alguns missionários que estão lá há anos e anos. E tipo, ingleses, americanos, africanos. Peguei uma brasileira, peguei pessoas diferentes. E eu comecei a fazer as entrevistas do documentário. Eu falava, tipo, o que você acha? Eu lembro que uma especial para mim, ele chama Ian. Eu falei: Ian, o que você acha qual é o coração de Deus pela Europa? E ele me respondeu assim: eu acho que se você perguntasse isso para Deus, falar: Deus, qual é o teu coração pela Europa? Eu acho que Deus iria chorar, porque Ele se importa tanto com o povo da Europa. E na hora que Ele falou isso, o Espírito Santo testificou no meu coração. Eu falei: esse povo é muito amado. E foram várias perguntas. Depois você pode pesquisar no YouTube, esse documentário chama De Volta ao Avivamento. Mas durante todo esse processo, eu tive muitos, como eu falei, muitos choques culturais, porque a comida não é boa, sempre estava frio, tipo, sempre. Na Inglaterra chove muito. Essa questão das pessoas, para você ter uma noção, teve um dia que era um dia de folga nosso, e 2 meninas chegaram para mim e falaram assim: Fernanda,
como é onde de folga, a gente vai numa cafeteria tomar um café. Quer ir com a gente? Eu fiquei muito feliz, né? Falei, claro, vamos lá tomar um café. Aí ela falou, então vamos. Aí foi nós três, chegou na cafeteria, uma sentou numa mesa e a outra na outra. Aí eu falei, nossa, e agora com quem que eu sento? Só que nisso elas já foram tirando o fone, tirando o livro. Aí eu falei, é melhor sentar na outra, né? Então ficou lá, uma numa mesa, uma na outra e a outra na outra. E eu falei assim, se eu soubesse eu não teria vindo de jeito nenhum. Eu pensei que era pra gente conversar, né, e tal. E eu não levei nem o fone, nem nada. Então eu fiquei lá no celular. Então eu tive esse choque muito grande de cultura. E eu quero ler um versículo para vocês que Deus tem me falado algo muito especial. Eu quero compartilhar com vocês em Atos. Deixa eu só ver o versículo aqui. Em Atos, no capítulo 4, versículo 29. Para te dar um contexto sobre o que está acontecendo aqui, em Atos, essa é a oração dos primeiros cristãos. Tipo, está acontecendo uma perseguição muito grande. Jesus se foi, ele ordenou os discípulos para ir para todo mundo pregar o evangelho. Então, os discípulos estão cheios de coragem, pregando o evangelho. E aí, João e Pedro foram presos por causa da perseguição. Tô com vontade de espirrar. Mas, e aí no versículo 29 fala assim, no versículo 29. Então essa é a oração deles. Eles tinham orado e eles estavam falando: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uau! Sabe o que eu mais amo aqui? E sabe o que Deus tem mais me encorajado a respeito disso aqui? É que eles estavam numa perseguição. Como eu falei, eles tinham acabado de ser presos. Isso aqui é a oração de João e de Pedro, que tinha acabado de ser preso. E sabe o que eles estão falando? Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Sinceramente, alguém que acabou de ter sido preso porque estava pregando o evangelho ia falar assim: me dá mais coragem, me dá mais coragem para pregar o evangelho. Você acha que essa seria a tua oração? Seja sincero. Ou você ia falar assim: Deus, me protege, não deixa ninguém me ver, me faz invisível diante dos inimigos. Deus, me protege, que ninguém passe por aquela porta. Ou a tua oração seria: Deus, me dá mais coragem. Sabe, às vezes eu acho que a gente é um pouquinho covarde. Viver Jesus é muito mais sério do que a gente pensa. Custa tudo. Mas às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu renunciei isso, eu renunciei aquilo, com tanto parece que aquilo que ela renunciou é tão melhor que Jesus, sendo que você está renunciando por algo tão melhor. Jesus é muito melhor do que eu posso querer. Mas eu renunciei tanto. Que bom que você renunciou. Jesus é tão melhor. Não há nada melhor. É por isso que vale a pena a gente meter o louco, sabe? Ser corajoso. A coragem nos exige muito. Sair da zona de conforto é tão
difícil. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa entender que vale a pena morrer por Jesus. Foi o que ele fez, não foi? A gente tem que parar de brincar de ser cristão. Isso aqui é muito sério. Jesus é muito sério. E eu comecei a aprender, então, no meio de tanto choque cultural que eu tive, não sei se vocês sabem sobre o Descend. O Descend foi um evento que eles têm rodado, é um movimento, na verdade. Teve aqui no Brasil em 2019, um pouco antes da pandemia. Para vocês terem uma noção, em 5 horas a gente encheu um estádio. O foco do Descend é enviar. A gente se reúne em oração e adoração por 12 horas. Depois o intuito é enviar missionários para as nações. E a gente teve aqui no Brasil e a gente encheu 3 estádios. Eram mais de 150 mil pessoas. Então, os líderes do Descend oraram e entenderam em Deus sobre levar o Descend para a Noruega. Então, eu fui para a Noruega para trabalhar com o Descend. E a gente estava indo em igrejas, em rádio, escolas, para pregar, falar sobre Jesus e também para divulgar sobre o Descend. E a gente tinha times que estavam viajando, viajando a Noruega inteira para anunciar, mas depois eles começaram a enviar times ao redor da Europa também. Durante esse tempo, eles tinham times durante 2 anos fazendo isso. E aqui no Brasil, em 5 horas a gente esgotou os estádios. Não, o primeiro estádio, depois a gente abriu mais 2. Lá, durante esses 2 anos, a gente conseguiu juntar 9 mil pessoas para um estádio com capacidade para 20 mil. E para mim que estava no Descend aqui no Brasil, com um estádio de 50 mil, tremendo. Para mim, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, pouca gente. Mas para eles era tipo, uau, isso é sinistro. Eles falaram assim, sabe a última vez que a gente reuniu tanta gente aqui para adorar Jesus? Quando o Billy Graham estava aqui com a gente, o evangelista Billy Graham. A Noruega é um dos países mais ateus do mundo. Então 9 mil era muita gente. Era muita gente. E eu fui uma semana antes do Descend acontecer, porque a gente fez uma semana de evangelismo nas ruas de Oslo, que é a capital da Noruega. E durante a noite a gente tinha turnos de oração, e um desses turnos eu fui para o turno. Era um sede do Brasil, então eram brasileiros que estavam fazendo adoração. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu me joguei no chão assim, e eu comecei a chorar muito. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu sei que eu comecei a chorar. E veio no meu coração um arrependimento muito grande. Eu comecei a me arrepender. Só que, entende que eu nem estava entendendo o que estava acontecendo? Mas começou a vir um arrependimento muito grande. E aí foram saindo palavras da minha boca. Eu sei que era o Espírito Santo. Eu estava falando assim, Deus, me perdoa. Me perdoa, porque eu estava escolhendo um povo para alcançar, mas a missão é tua, não é minha. Me perdoa, porque eu achava que o Oriente Médio precisava mais do que a Europa. Me perdoa, Jesus, se em algum momento eu quis fazer a minha vontade. E nesse momento uma chave virou na minha vida sobre a Europa. E Deus começou a ministrar tanto no meu coração sobre isso. Sabe, a Inglaterra é o berço de evangelistas e avivalistas do passado, como John Wesley, Spurgeon, Leonard Ravenhill. Esses homens que mudaram. Hoje que a gente vive reformas do que eles escreveram no passado. E deixa eu te falar uma coisa.
Se muito do que a gente aqui das Américas temos sobre o Evangelho hoje, é porque naquela época muitos missionários da Europa vieram para cá semear na nossa vida. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe, todas aquelas sementes que a Europa deu para a gente, ela frutificou, ela está dando frutos. Nós aqui no Brasil, a gente tem vivido um tempo muito especial. Sabe, a gente vê a igreja com pessoas que realmente amam a Jesus. A gente tem vivido um momento muito especial. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Essas sementes que eles jogaram, cresceram, deram fruto. E o que tem dentro do fruto? Semente, não é? Então chegou a hora desse fruto voltar e devolver o que eles depositaram na gente. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você foi em tantas igrejas lá na Europa, tantas igrejas frias, tão difícil de conversar com as pessoas. Sabe por quê? O dinheiro é o novo Deus deles. Eles têm tudo. Eu fui na Noruega, eu não acreditava. Nenhum papel no chão. Lá só tem aquele carro Tesla. Você não ouve barulho. Tão lindo. Tudo muito chique. É um dos países mais seguros do mundo. Ninguém nem tranca o carro. Ninguém tranca a porta de casa para dormir. Não existe isso. E eu lembro um dia que eu estava lavando louça lá, e o Espírito Santo falou assim para mim: lembra que em 2019 você foi para o Nepal, um dos países mais pobres do mundo? Agora você está na Noruega, um dos países mais ricos do mundo. Eu falei: verdade. E o Espírito Santo me falou assim: e o que eles têm em comum? Mas na minha cabeça, nada, né? Tipo, o Nepal, muito pobre. O Nepal, eu andava assim no final, ó, tanto pó, tipo, muito sujo. Era a capital do Nepal, o Katmandu. Tanto pó que eu não acreditava. As lojas, tipo, vendendo vasilhinha puro pó. Eu falei: nossa, quem que vai comprar? Não é? Nossa, eu que sou alérgica, no final eu estava colocando lenço assim, ó, no meu rosto para sair de tanto pó. Muito pobre, muito pobre. A gente comprava água para escovar o dente. Se a gente escovar o dente com a pia de lá, ixi, já era, bactéria certo. É de escovar o dente para o hospital. Enquanto na Noruega a gente tomava água da torneira, que é limpinha. Então na minha cabeça nada, não tem nada comum. O povo do Nepal punha a gente para dentro de casa. Eu andava na rua assim no Nepal, ó, namastê. Todo mundo falava oi, namastê. Todo mundo, ainda mais que via, tipo, eles são todos iguais, né? São bem parecidos, né? Com o olhinho puxado, mais moreno. E aí vê uma pessoa, tipo eu, assim, mais branquinha, eles sabem que eu não sou de lá. Então eles ficam mais felizes ainda. Namastê, namastê. Quer levar para dentro de casa. Enquanto o europeu nem olha. Aí eu falei: nada em comum. E Deus veio e falou comigo: tem sim. Os dois precisam de mim. E eu falei: é verdade. É verdade, Jesus. E como precisam. Ontem eu falei isso aqui, que muitas das vezes a gente pensa que missões é obras sociais. E nada contra, muito pelo contrário, eu amo. Quem me conhece sabe, eu amo. Eu amo isso. Mas não é o foco. O nosso foco é o pão vivo. Mais do que o pão físico, é o pão vivo. Eu posso dar algo eterno para as pessoas. Mais do que pão. Sabe, nossa missão é pregar o Evangelho. Então os ricos precisam do mesmo jeito. Eles têm o que comer, eles têm o que vestir, eles têm estudo, eles vão para a faculdade top. Mas o que acontece? A razão tem crescido demais. E eles falam: Deus, para quê? Eu tenho tudo. Então é muito mais difícil para se conectar com uma pessoa assim. Mas eles precisam.
Sabe, um dia eu fui na igreja lá, na minha cidade. Eu estou morando em Harpenden, que é uma cidade com 30 mil habitantes, bem pequenininha, no interior da Inglaterra. Então, minha cidade só tem igreja anglicana, que é a igreja inglesa. E eu falei, vou lá conhecer. E eu cheguei na igreja, eles me deram um papelzinho, peguei achando que era notícia, alguma coisa da igreja, mas não, era o que ia acontecer no culto inteirinho. E aí eu cheguei um tanto de vovô, muito fofinho, tudo vovô, e eles ficam muito felizes de ver a gente e falam assim, você é da Jocum, não é? Porque é jovem, ele já vê que é jovem e fala, então você é da Jocum, a gente é. E a gente sentou, a gente pegava o papelzinho e eles liam tudo, tipo até assim, bom dia, bom dia. Vamos começar com a nossa oração. Aí tem a parte em negrito, que é para todo mundo repetir, e a parte que só quem está ministrando fala. E aí eles falam, fiquem de pé, fica de pé, levanta, senta, tchau. É tipo meia hora, bem rápido. Mas quando eles começaram a ler a oração, eu não acreditei. Eu falei, aí já é demais. É o que a gente tem de mais espontâneo com Jesus. É quando a gente está rasgando o nosso coração, é a nossa conversa com o nosso melhor amigo e a gente está lendo. E aí eu fiquei pensando, Deus, essas igrejas precisam tanto te experimentarem, mais do que saberem aqui na razão, mas experimentar o teu poder. E aí a gente começou a fazer alguns evangelismos lá. E durante um dos evangelismos, foi eu e mais dois, esse dia foi só eu e mais dois, e foi muito engraçado, porque foi em outra cidade, e a gente chegou nessa outra cidade, e um dos meninos, um cara parou a gente na rua, e ele falou assim, nossa, vocês são uns 3 amigos muito engraçados. E eu não tinha percebido. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, olha aí. Aí eu falei, nossa, é verdade. Só porque tava eu, o menino da Suécia, que é brancão, loirão, do olho azul, e um coreano. E ele falou assim, nossa, vocês estão 3 amigos muito engraçados, como vocês se conhecem? E aí a gente falou assim, a gente é missionário, a gente mora numa base missionária ali e tal. Ele falou assim, não acredito em Deus. E começou a falar com muita convicção, porque ele não acreditava em Deus. Ele falou assim, eu não acredito em Deus por causa disso, daquilo outro. Não, eu não acredito em Deus. E ele começou a falar com muita convicção. E nisso, eu me desliguei e comecei a orar. Com o olho aberto, assim, olhando para ele, mas eu estava orando. E eu comecei a orar, por Deus, abra a mente dele, abra o coração dele. E aí eu comecei a ter uma dor no olho muito forte. Parece umas fisgadas assim, sabe? Eu tava que estranho, nunca tive essa dor. Do nada. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, essa dor não é tua. Essa dor é dele. E aí eu esperei ele falar tudo porque ele não acreditava em Deus. E eu falei assim, eu posso te fazer uma pergunta estranha? Aí ele falou assim, pode. Aí eu falei assim, você tem algum problema na vista? Aí ele falou assim, tem, como você sabe? Aí eu falei assim, Deus me falou. Aí ele falou assim, e começou a me explicar o problema que ele tinha na vista. Ele falou assim, minha vista dá um apagão às vezes, tal, não sei o que. E aí eu peguei e falei assim, então posso orar por você? Aí ele falou assim, pode. Eu falei, agora você quer, né? Falou que você não acreditava, agora você quer oração. Não, eu não falei, né? Só pensei. Esperto. E ele falou, pode. Aí eu falei com meus amigos, vamos orar por ele. Aí a gente orou. E aí ele estava recebendo oração. Eu falei, não acredito em Deus, né? E no final, ele que falou assim pra gente, me passa o contato aí de vocês, vamos tomar um café, vamos ser amigos, não sei o quê. Aí os meninos passaram o contato para ele e tal. Ele marcou
café com os meninos de novo. Foi a primeira vez que eu vi um inglês tão aberto assim, tipo, ele acabou de falar que ele não acreditava em Deus, mas ele quis oração. Eu sei que Deus fez algo, sabe? E eu não sou a pessoa que vai ficar falando, a Europa é fria. Eu declaro o contrário. A Europa é cheia do Espírito Santo, sabe? Eu vou declarar palavras ao contrário, porque eu quero ver aquela nação avivada de novo. Eu quero ver aquelas igrejas pegando fogo, sabe? Eu quero ver as pessoas se entregando a Jesus. Uma das outras, tipo, lutas assim que eu tive muito grande foi que quando eu cheguei lá na Inglaterra, uma das pessoas, eu conheci uma brasileira, ela falou assim para mim, Fernanda, quando você chegou aqui na Inglaterra, você teve muito pesadelo? Eu falei assim, nossa Lorena, eu tive muito pesadelo. Nossa, primeira semana eu tive muito pesadelo, eu acordava de madrugada, muito assustada. E ela falou assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas principados e potestades, certo? Lá em Efésios 6. Ela falou assim, então, da mesma maneira, as nações, também existem espíritos que estão operando sobre elas. Por exemplo, o Brasil. Qual é uma das maiores lutas nossas? Corrupção, prostituição, sexualidade. Não é verdade? Não é uma grande guerra do Brasil? E ela falou assim, então, na Europa, aqui na Inglaterra, é depressão e solidão. Ela falou assim, nossa, verdade. Porque eu lembrei que eu tinha tido um sonho. Ela falou assim, eu lembrei de um sonho que eu tive quando eu estava lá na Inglaterra. No meu sonho eu estava deitada na minha cama e vinha uma fumaça preta querendo me calar e me prender na cama. E quando eu acordei, me veio isso, tipo, depressão. E eu tive momentos lá, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre acho que as coisas vão dar certo, eu sou uma pessoa alegre, sabe? Mas eu tive momentos lá de tipo assim, nossa, eu estou muito feliz. Estou muito triste, eu chorava. E tipo, sabe, eu não entendia. E quando ela falou isso, eu entendi que de fato a nossa guerra é muito maior do que a gente pensa. E eu comecei a ser mais intencional em orar sobre isso, porque eu vi que os meus sentimentos estavam muito bagunçados. Até eu sei que isso envolveu até nos meus choques culturais. Eu lembro que um dia estava tão frio, eu estava tão cansada do frio, que eu vi na minha guarda-roupa uma regata. Na hora que eu vi a regata, eu chorei. Eu falei assim, Deus, eu queria tanto usar essa regata. Será que nunca mais eu vou usar uma regata? E aí eu chorei, quando eu caí em si, eu falei, acho que estou louca. Mas era tão, tipo, eu lembro que eu peguei em Covid em janeiro, e eles me isolaram num quartinho pequenininho da base por 7 dias. No sexto eu estava escalando a parede. Nossa, foi difícil. Mas sabe, foi muito difícil. Eu tive muitos momentos muito difíceis. Muito mais do que qualquer outra missão. Foi muito mais desafiador para mim. Muito mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, vale a pena. Por Jesus, vale a pena. Se eu fosse basear toda a minha missão nesse meu tempo na Inglaterra, nas minhas experiências, sabe o que ia acontecer? E eu ia ter uma resistência tão grande sobre aquele lugar. Eu falo, nunca mais eu quero voltar aqui. Nunca mais. Mas eu não olho a Inglaterra com os meus olhos, com as minhas experiências. Eu olho com os olhos de Jesus.
E eu sei que Jesus ama tanto aquela nação. E eu sei que Jesus quer fazer algo tão poderoso naquele lugar. Se eu for olhar com as minhas experiências, você acha que João e Pedro fossem olhar pelas experiências deles, eles iam orar desse jeito? Eles acabaram de ser presos. Eles iam falar assim: capaz, acabamos de ser presos, vou orar para Deus me dar coragem. Claro que não. Se a gente basear as coisas pelas nossas experiências, a gente vai desistir muito rápido. Mas e se eu olho com o olhar de Jesus? As coisas difíceis começam a fazer sentido. Sabe, a gente está num momento em que existem tantos pastores coaches, nada contra, mas para eles sempre vão dar tudo certo. Você venceu, campeão. E é verdade. Mas existem momentos difíceis. Só que se a gente só ouve que vai dar certo, quando chega um momento difícil, a gente quer desistir mesmo. A gente esqueceu lá que no mundo a gente teria aflições. A gente esqueceu lá que Jesus falou: ei, quer me seguir, toma tua cruz. Ele não falou: ei, quer me seguir, vai ter casa demais, vai ser rico. Ele não falou isso. Jesus nunca falou assim: cola comigo, vai ser facinho. Ele nunca falou isso. Sabe, vai ter momentos desafiadores. Mas se a gente não se mover por uma palavra de Deus, sabe, se naquele momento eu não tivesse uma palavra de Deus para estar ali, eu tinha desistido há muito tempo. Muito tempo. Eles falam que o choque cultural são 4 fases. O primeiro, que quando você chega no país, você acha tudo lindo, maravilhoso, fala: uau, amei, lindo, perfeito. E aí o segundo, você se frustra com alguma coisa. Talvez o clima, talvez as pessoas, a comida, no meu caso foi tudo. E essa é a segunda fase. Aí a terceira é: odeio esse lugar, pior lugar do mundo, tchau, nunca mais vocês vão me ver. Tinha uma época que eu acordava todo dia, a primeira coisa que eu ia ver é a passagem para o Brasil. De verdade, eu falo assim: nossa, uma prainha agora, hein? Nossa, meu sonho. E aí a quarta fase é que você aceita. Você fala: é diferente, mas está tudo bem, eu posso aprender com eles. E eu comecei a ver as características boas dos ingleses. Eu falei: Deus, me mostra. E eu realmente, eles são pessoas tão certinhas. Horário é horário. Tá na fila? Não corta a fila de ninguém. Se eu te dei minha palavra, vou cumprir. Eu falei: caramba, eles são muito íntegros. Qualidade de Jesus. São pontuais. Eles falam assim que é muito difícil fazer amizade, mas quando faz, são pessoas fiéis. Então eu falei: Deus, muda a minha mentalidade. Eu não quero viver da minha experiência, eu quero viver da tua, do teu olhar sobre essas pessoas. Eu estava encerrando então meu ciclo lá, eu achava que eu não ia voltar. E aí durante um mês, faltando para eu vir para o Brasil, mais ou menos, 1 mês e meio, uma das líderes lá da base, ela me mandou uma mensagem, falou assim: Fernando, vamos tomar um café? Eu falei: claro que vamos, menina, né? Fiquei feliz, é muito legal. E aí a gente foi, eu fui na maior inocência do mundo. E ela falou assim: me conta um pouco mais do teu coração. E eu falei para ela, falei para ela disso, falei assim: então ainda tem um coração por Oriente Médio e tudo mais. E ela pegou e falou assim para mim: eu também. Aí ela falou assim: Fernanda, eu tenho conhecido tanta gente aqui na Europa que tem um coração por Oriente Médio. Ela falou assim: eu não sei o que Deus está fazendo aqui, mas eu sei que Ele está fazendo algo muito grande, porque Ele está trazendo a galera tudo para cá. E eu falei assim: uau, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. E aí ela falou assim: então a gente vai rodar uma escola de missões aqui em setembro. É uma escola de 6 meses, 3 meses de teórico aqui na base, um tempo que a gente vai discipular as pessoas.
Vão ter aulas sobre quem é Deus, caráter de Deus, aulas sobre o Espírito Santo, sobre missões transculturais. E depois dos 3 meses a gente envia essas pessoas para o campo missionário. E a gente quer te convidar para fazer parte da liderança dessa escola, que vai acontecer aqui em setembro. Então, quando ela me convidou, eu fiz assim, obrigada, eu vou orar. E esse dia eu falei, eu vou orar e depois eu te dou uma resposta. E nesse dia eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu não queria voltar para cá. Eu lembro que lá na base ele tem um box para quem quiser treinar, tipo, fazer uma funcional, alguma coisa. E eu fui lá no box e eu lembro que eu ajoelhei assim para pegar um peso. E eu levantei chorando assim, pensando em todas as minhas experiências, tudo que eu tinha passado naquele lugar. E eu falei, nossa, Deus, você quer que eu volte? Depois de tudo? E quando eu tive o sonho da fumaça preta em volta de mim, Deus me deu uma estratégia. Deus falou assim, Fernanda, essa fumaça preta não era só uma depressão querendo te pegar, mas pegar os missionários aqui da base. E a base, ela é assim, ela tem um formato de um ovo, e as casas são ao redor. E Deus falou assim para mim, começa todo dia a dar uma volta, chama ovo lá, né? Começa todo dia a dar uma volta no ovo, orando por todas as casas dos missionários. E aí todo dia de manhã eu levantava, a gente tem um estudo bíblico todo dia de manhã lá na base. E aí depois do estudo, eu saí orando. E aí um desses dias Deus falou assim comigo muito forte, falou assim, muito legal isso, que você está orando pelas pessoas da base, mas você faria algo por eles? Eu falei, sabe, Jesus nos ensina a amar não só de palavras, mas de atitudes. É muito fácil falar assim, ei pastor, conta comigo, hein? Amo você. E vazar. Pastor nunca mais me viu. Não é fácil? Não é fácil falar assim, conta comigo. Nossa, que você precisar. Quando vê, sumir. Nunca mais você me viu. Palavra é muito fácil. Até o papagaio fala, não é? Mas e as atitudes? O que te sustenta? Sabe, a Bíblia fala, se ensina ou não. Sabe, a vida com Jesus é tudo ou é nada. Ou você abre mão de tudo, ou deixa para lá. É tudo ou é nada. Ele não falou que o morno ele vai vomitar? Isso é muito forte, não é? Falou assim, melhor ser quente ou frio, porque o morno eu vomito. Isso é muito forte. Com Jesus não existe meia boca. Não existe qualquer jeito, qualquer coisa. Ou é tudo ou é nada. Sabe, aquela frase de que foguete não tem ré. Ele começou, ele vai. Só vai, né? Jesus não falou que se a gente colocou a mão no arado e olhar para trás, a gente não é digno. Sabe, começou e não é para parar. Os dias difíceis vão vir, mas por Jesus vale a pena. Ele é o maior amor do mundo. Por Jesus vale a pena, no meio da dificuldade, eu falar assim, Deus, mas me dá mais coragem. Não é? Deus, me dá um alívio, refresco. Deus, me dá mais coragem. Deus, vamos com tudo. Sabe, quando eu converti, eu tinha uma dúvida muito grande na Bíblia. Era aquele versículo lá que fala assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu falo assim, como assim, Deus? Muitos foram chamados, poucos escolhidos, entendi nada. E eu ficava um tempão orando sobre isso. Deus, que é aquele negócio lá de que muitos foram chamados, poucos escolhidos, entendi nada. E Jesus falou assim comigo um dia, imagina uma festa.
é a tua festa de aniversário, então é a minha festa. E aí eu chamei todo mundo para minha festa, viu? Todo mundo aqui está convidado para minha festa. Todos foram chamados. Sabe quem são os escolhidos? Quem foi na minha festa, não é verdade? Pô, chamei todo mundo aqui, só foi o Maurílio. O Maurílio é o escolhido, não é? A vida com Jesus é isso. Muitos foram chamados. Sabe quem foram escolhidos? Quem falou assim: Jesus, eu topo. Jesus, 100% meu é teu. Jesus, é tudo. Esses são os escolhidos. Não é o evangelho aquele que você pega um pedaço, que você concorda. Esse é bom, gostei. Esse que eu não concordo não, que é difícil, né? Isso não é o evangelho. O evangelho é confrontante. Quando você abre a Bíblia, você fala: ai, nossa, vou ter que abrir mão de tanta coisa, vou ter até que parar de mentir, acredita? Não é? É muito sério isso aqui. Os escolhidos são aqueles que falam: Jesus, pode contar comigo. Jesus, o que você está fazendo? Sabe, nesse momento que eu estava na sala de oração, orando e me arrependendo, Jesus começou a me lembrar de uma música que é de uma banda inglesa, na verdade uma banda americana, que fala assim, traduzindo, fala: Deus, o que te move? Deus, o que move o teu coração? Deus, eu só quero fazer o que te move. Deus, é a canção? Então todas as minhas melodias. Deus, é o meu voto? Então toma aqui todos os meus sacrifícios. Isso fala na letra da música. E Deus começou a ministrar. Lembra daquela música? Lembra daquela música? Eu falava: Deus, o que te move? O que te move? Eu só quero viver sobre aquilo que te move. Deus, o que move o teu coração? Deus, o que você está fazendo aqui? Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui. Sabe, nosso Deus é um Deus de novidades. Ele está sempre em movimento. Ele está sempre fazendo algo. E aí, é aquela história dos muitos chamados, poucos escolhidos. Se você é escolhido, você está dentro do que está acontecendo. Mas se você foi só chamado, você pode falar: hoje não vou, estou de boa, vou dormir até um pouco mais tarde, não vou nessa festa. A escolha é nossa. Eu não quero amaciar a tua cabeça e falar: vai ser tudo lindo, fácil, maravilhoso. Mas eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena. Sabe, por mais lutas e tantas dificuldades, quando eu olho para trás, eu falo assim: mas eu não conseguiria ter outra vida? Tipo, eu ia fazer o quê? Eu nasci para isso. E você fala, às vezes você está pensando assim: nossa, muito legal, mas eu não tenho um chamado missionário. Sabe? O que você pensa que é mais espiritual? Eu que estou em missões, em tempo integral, tudo mais, ou você que tem uma empresa e lá dentro da tua empresa você fala de Jesus? O que você acha que é mais espiritual? Os dois. Não existe o mais espiritual dentro da igreja. O pastor é mais espiritual que eu, porque assim, eu não faço nada dentro da igreja, eu só tenho uma empresa. E o que você está fazendo com essa empresa? Como que é lá na tua empresa? O que os teus funcionários falam de você? Ô, mãe, que cara chato. Nossa! Ou a galera fala assim: nossa, aqui, o cara é top. E tanto que é bom trabalhar com ele. Nossa, trabalhar com ele é bom demais. O pessoa que é grata é essa aí. Deixa eu falar, às vezes a gente tem a nossa mentalidade achando que existe coisas mais espirituais que as outras. Ai, o mais santo. Na verdade, eu creio que Deus está levantando missionários, empresários, sabe, homens e mulheres que vão falar assim: ó, vamos comprar um orfanato? Ô,
temos dinheiro aqui, ó, vamos começar um negócio no Oriente Médio, que está um hotel, e aí a gente vai contratar refugiados. Eu creio que Deus está levantando uma onda de empresários missionários. Eu creio. E não é sobre largar tudo, é sobre você viver tudo onde você está. É sobre você falar assim, ó, sabe, aquelas omissões que a gente faz, tipo assim, a pessoa está falando uma coisa lá tão pesada, e você faz assim, aí, tchau, e sai da conversa, que é mais fácil. Talvez você só precisa confrontar em amor, não é para você sair brigando com os outros, mas em amor, falar uma verdade em amor. Jesus sempre falou a verdade para as pessoas, né? Quando ele chegou lá, né, na igreja, que todo mundo vendendo tudo, o que ele fez? Nossa, o que vocês fizeram na casa do meu pai? Jogou tudo pro alto. Às vezes a gente está brincando com coisa séria. Mais uma vez, é muito mais do que as nossas palavras, são as nossas atitudes. Porque não adianta também a gente estar lá no nosso emprego falando de Jesus, mas a gente está sonegando imposto. É 100%, mas tudo é nada. Eu quero ler com vocês o último versículo, porque esse versículo me encoraja muito. Está lá em Hebreus, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. Só uma coisa que eu lembrei. Muitas vezes a gente quer entender muito o que Deus está falando com a gente. E às vezes Deus só quer o nosso passo de obediência sem entender. Às vezes a gente fala, na frente a gente vai entender. Verdade, muitas vezes a gente vai entender só na frente, mas muitas vezes a gente nunca vai entender. Não nessa terra. E está tudo bem. Isso é fé, não é verdade? A fé não é aquilo que a gente não vê. Então por que a gente tudo quer ver? Tipo, fé é fé. Então se muitas vezes eu não entender, está tudo certo. Fala, Deus, não entendi nada, mas o Senhor falou, é isso. Estou dentro. Sou escolhido. Bem, esse versículo aqui me encoraja muito. Hebreus 10, 35. Fala assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não somos daqueles que retrocedem. Uau! A gente aguenta duro. A gente não vai desistir, por mais que é difícil. Bora, sofre, tá? Pode chorar, pode sofrer. A gente é ser humano, a gente tem sentimentos. Achei muito engraçado, porque eu vi que as pessoas têm muito preconceito de missionários na Europa. Uma vez uma menina me mandou uma mensagem assim: e aí, como que você tá e tal? E fazia pouco tempo que eu tinha chegado. Eu falei assim: eu tô me adaptando. E ela falou assim: me adaptaria fácil.
Falei, nossa, você é top. Me ensina. Aí eu lembro que uma vez eu estava conversando com os meninos no grupo, e aí eu falei assim, vou dormir, tô com um pouco de dor de cabeça. E ela falou assim, uma menina falou assim, tá com dor de cabeça na Inglaterra. Eu falei, mudou muito. Deve que lá é mais leve a dor, né? Sabe, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A Europa precisa tanto de Jesus. Os europeus precisam tanto ter um encontro com Jesus. E nós fazemos parte da grande comissão. Nós somos comissionados, nós temos uma missão. Nós não podemos cruzar os nossos braços e falar, tem nada a ver com isso. Os missionários que vão. A gente faz parte, porque a gente é o corpo de Cristo. Eu vou te falar, não teria como eu ir sozinha. Eu preciso de pessoas orando. A missão não é minha. Sozinho, Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Jesus não enviava de 2 em 2. Jesus sabia que ia ser tão importante um estar junto com o outro. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o corpo. Quando está difícil para um, o outro vai lá e ajuda. Quando um cai, o outro vai lá e levanta. Eu preciso de pessoas nessa missão, porque não é a minha missão, é a missão de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês, mas eu quero fazer um convite para vocês antes. Eu quero convidar você que quer falar assim hoje, olha, eu quero esse compromisso com Jesus. Mas é algo sério. Não é algo emocionante, não emocional, de falar assim, é algo compromisso. Eu quero um compromisso. Eu sou alguém de palavra. Eu quero um compromisso. Eu quero tudo. Eu quero viver Jesus. E eu quero ir na festa. Eu estou dentro. Eu quero convidar você. Se quiser ver o ministério de louvor aqui, eu quero convidar você que quer esse compromisso, vem aqui na frente, vamos orar. Você que fala assim, eu topo. Você que sabe que não vai ser fácil, mas que está disposto por Jesus a viver. Vem aqui na frente. Vamos orar junto, vamos se fortalecer, vamos viver Jesus na prática, não só de palavras. Vamos viver o Evangelho de uma maneira simples, porque o Evangelho é muito simples. Muitas das vezes também o que está atrapalhando tanto somos nós mesmos, porque o Evangelho é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Amém? Você sente isso no teu coração, mais que um sentimento, mas um compromisso, vem aqui na frente. Vem aqui que nós queremos orar juntos por você, por nós como corpo de Cristo.